o treinamento de hoje, o foco são os chamados dentro de usinas, né? E as atividades relacionadas a esses chamados. Então, esse chamado nada mais é do que uma ordem de serviço, né? Algum serviço que vai ser realizado externamente, preferência na usina do cliente, né? E vamos mostrar quais são as maneiras de criar esse chamado, quais perfis conseguem criar o chamado e como criá-lo. Então, o primeiro passo aqui, que eu acho mais interessante, é a gente já criar esse chamado relacionado a uma usina específica já. Então, eu vou entrar nessa usina aqui. E dentro da usina, a gente tem a aba chamados aqui. Esses chamados são ordens de serviço, né, para conseguir fazer alguma correção, alguma manutenção em campo. Então, a gente vai conseguir ter todo o gerenciamento desse chamado, né, dessa OS. Então, aqui eu peguei uma usina que ainda não tem nenhum chamado criado. Então, o primeiro passo é criar o chamado, né, clicar nesse botão. Vou colocar um título aqui para a gente conseguir identificar. Então, vou colocar aqui limpeza de... O Iago aqui está me ajudando, Iago, se você conseguir aceitando o pessoal, por favor. Obrigado. Então, eu coloquei um título aqui. Como eu abri esse chamado já diretamente dentro da usina, eu não vou precisar relacionar uma usina. Eu vou mostrar mais para frente que a gente consegue abrir o chamado também numa aba que tem todos os chamados lá, de todas as usinas. E por lá a gente vai precisar relacionar uma usina antes de finalizar o chamado. Então, aqui eu vou selecionar um responsável, né? Esse responsável aqui são os team members, né? O membro da equipe relacionado à nossa conta. Então, esse team member pode ser algum membro, pode ser algum técnico, né? Ou alguém do comercial. Aí isso vai depender da quantidade de usuários contratados de cada um. Então, eu vou colocar aqui Carlos Barbosa como responsável. E essa responsabilidade vai fazer com que ele dê seguimento, né? Ele seja o dono desse chamado. Vai fazer com que ele tenha início, meio e fim. E aqui a gente vai selecionar o tipo de chamado. Então, eu vou colocar limpeza. Existem alguns tipos de chamado já pré-cadastrado, mas caso tenha algum específico da empresa de vocês que não estejam na lista, vocês conseguem vir aqui em gerenciar tipo de chamado e cadastrar um novo tipo de chamado. Então, troca de inversor aqui já tem, troca de modo em garantia, troca de conectores. Por exemplo, vamos colocar, trocar cabeamento. Vamos supor que um cabeamento foi rompido, né, foi danificado. Eu consigo salvar esse novo tipo de chamado, ele vai aparecer aqui, e depois ele vai aparecer nas opções também para você conseguir selecionar. Aqui a gente vai colocar uma previsão da execução, né? Então, cada empresa tem seu prazo ali para conseguir realizar esse tipo de chamado. Vamos deixar aqui até 5 de julho. Qual que é a prioridade desse chamado? Então, vamos colocar que é média. Aqui eu tenho a descrição, que essa descrição foi aquela que a gente cadastrou no tipo de chamado, mas aqui pode-se colocar qualquer observação. Aqui a gente tem a opção de tags, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui OIM em Ligor. Vou adicionar essa tag, vou selecionar aqui. Então, eu posso usar essa tag aqui em vários outros chamados também, né? E depois a gente vai conseguir também
filtrar esses chamados por tag. Então, pode ser algum OIM que está já em vigência, outro que já expirou. E aqui, nesse meu perfil específico, tem esses dois tipos de campo aqui, que ele não vai estar no perfil de vocês. Por quê? Ele é um campo personalizado. Então, um campo personalizado, a gente consegue inserir qualquer outro tipo de campo aqui que não esteja até aqui em tags, de título a tags, né? Então, eu coloquei, por exemplo, quantidade de módulos, né? Então, às vezes é importante essa informação. Nota de serviço. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma numeração específica na minha empresa e quero registrá-la nesse chamado. Então, eu coloco aqui nota de serviço. Caso tenha algum campo que eu queira colocar, eu posso vir aqui criar campo personalizado. Então, o nome do campo, vamos colocar, por exemplo, e-mail do cliente. Que apesar, isso aí já vai estar relacionado ao cliente, mas se eu quiser colocar um campo aqui, esse campo vai ser adicionado aonde? A gente está aqui em chamados, mas eu posso colocar ele também em negócios, tarefas, e o tipo do campo, né? Qual vai ser o input dele. Então, por exemplo, eu estou falando que é um campo de e-mail, eu vou selecionar aqui e-mail. E eu posso colocá-lo como obrigatório ou não. Se eu colocar como obrigatório, ele precisa ser preenchido necessariamente antes da criação do chamado. Então, eu vou criar aqui, vou com um errinhozinho aqui, a gente vai corrigir. Mas ele vai aparecer igualzinho essa quantidade de modos aqui em nota de serviço. Então, eu vou criar o chamado, e ele vai entrar aqui em aberto, né? Então, a gente tem todo o processo aqui até o fechamento do chamado. Ele foi relacionado ao responsável Carlos Barbosa aqui, que ele é um team member. Então, se eu verificar aqui, pegar uma janela anônima aqui, então esse aqui é o usuário team member Carlos Barbosa, e foi criado um chamado para ele na usina Carlos Barbosa aqui. Verificar ele que vai dar sequência a esse chamado. Então, foi criado pelo perfil de administrador, mas a gente colocou como responsável o team member, beleza? Então, aqui, a gente vai ter todo o andamento do chamado. Então, por exemplo, aqui a gente tem a linha do tempo. Se eu quiser, por exemplo, vamos colocar aqui o estado dos módulos antes de fazer a limpeza. Então, por exemplo, o cliente mandou para a gente uma foto dos módulos, ó, nossos módulos aqui estão sujos, a gente precisa programar uma limpeza. Então, eu posso anexar as fotos, e aqui é interessante que a gente vai ter um histórico, né, de todo o processo desde a criação até o fechamento do chamado. Então, aqui eu coloquei as fotos do módulo sujo, e aqui eu vou criar uma atividade. O que é uma atividade? É uma ação que deve ser tomada para fazer com que esse chamado não fique em esquecimento. Então, tipo de atividade, vou colocar uma ligação com o cliente. Vou selecionar um responsável por essa atividade também. Como o chamado está no nome do Carlos Barbosa, colocar ele como responsável. Previsão de conclusão, vamos colocar aqui para hoje. Eu quero que ele ligue hoje, vamos colocar para começar às 11 horas. Então, eu vou colocar a nota aqui, ligar para agendar
Visita de limpeza. Aqui, na atividade também, a gente tem essa opção de criar campos personalizados. Eu vou criar a atividade aqui. Então, ficou em aberto uma atividade, que é a ligação para o cliente, né? E essa atividade a gente consegue acompanhar aqui nessa aba. A gente consegue expandir, né, a barra lateral, mas a aba de atividades, a gente vai conseguir acompanhar todas as atividades. A gente tem a visualização por lista e por calendário. Eu gosto do calendário porque a gente vai ter uma visualização mais completa. Na verdade, eu coloquei no dia 5 mesmo. Então, aqui está a ligação daquele chamado, né, daquela... E a gente consegue ligar, depois da ligação, a gente consegue concluir e salvar. Então, na hora que a gente voltar lá dentro do chamado, a ligação foi concluída, né? O Carlos Rezende completou a tarefa de ligação. Aqui colocou Carlos Rezende porque é o perfil admin, mas o interessante é no perfil customer, não, do customer não, do team member, ele realizar essa atividade. Aqui eu vou relacionar um cliente a esse chamado, cliente Carlos Barbosa, e eu tenho uma opção também de enviar um e-mail para esse cliente. Então, eu só vou mostrar, abrir um parênteses antes. Aqui nesses 3 pontos, a gente tem essa parte de documentos. Aqui eu já fiz integração, mas quando abre sem integração ainda com o Google Drive, vai aparecer um botão aqui para você conectar a uma conta do Google. E uma vez conectado, a gente consegue criar templates, né? Então, esses templates podem ser usados para envio de proposta, para envio de e-mail. Eu fiz um template padrão aqui, então, prezado. Aí aqui a gente tem as variáveis dinâmicas, né? Então, você consegue copiar aqui. Por exemplo, first name, a gente vai pegar o e-mail, o nome, primeiro nome do cliente. Então, para a gente copiar, é só apertar aqui, já vai copiar, depois é só Ctrl V e vai colar. Então, fiz um templatezinho, prezado cliente, perguntando se está tudo bem. Gostaria de agendar a visita para o Zima Plant Name, né, que eu peguei daqui também, para tipo do ticket, também é uma variável. Um minutinho, pessoal. Então, eu estou enviando no e-mail para agendar essa manutenção. E coloquei um link de calendário para o próprio cliente fazer o agendamento. Então, esse template é salvo automaticamente. Eu vou voltar lá no chamado. E daqui eu vou passar ele para andamento, né? Ele foi aberto, eu vou mandar o e-mail para o agendamento, então ele já está em andamento. Nota-se que quando ele passa para andamento, a gente tem uma notificação aqui que o status do chamado foi atualizado. Então, aqui na timeline, né, a gente tem a opção de e-mail. Então, se você ainda não tiver cadastrado o e-mail, basta vir aqui em gerenciar e-mails, vai fazer a importação, né, do seu e-mail através do provedor de e-mail que você usa. Então, aqui eu importei o e-mail do Gmail, Outlook, a IMAP, se você já tiver um provedor próprio ali, né, basta... Isso aqui é bem tranquilo, achar essas portas aqui do seu provedor de e-mail. Então, você fez a integração do e-mail,
ele vai ficar disponível aqui e a gente consegue enviar o e-mail para o cliente. Então, só antes, eu tenho aquele template que foi criado, né? Eu vou vir aqui em documentos, usar template, aí tem que o e-mail de agendamento de visita, usar. Então, ele vai ser importado para dentro desse chamado. Tá vendo? Ele pegou o primeiro nome do cliente, a gente aqui vai falar a usina, né? O nome da usina que a gente colocou, e o tipo de chamado que a gente cadastrou. Eu posso copiar isso aqui e colar para enviar um e-mail. Então, vou colocar aqui um e-mail para envio. Vamos colocar aqui link de agendamento de limpeza. E, caso precise também colocar alguma proposta, qualquer anexo, a gente consegue vincular a esse e-mail. Por exemplo, se eu quero mandar a foto do módulo sujo, eu posso anexar aqui e enviar e-mail. Então, esse e-mail ele vai ficar aqui na linha do Temba, né? Para a gente não perder o histórico desse chamado. E o interessante também, questão da atividade, pessoal, é nunca deixar uma atividade um chamado, né, sem uma atividade próxima, para ele não cair em esquecimento. Então, vamos criar outra atividade aqui. Iniciar tipo de atividade. Vamos colocar atividade executar limpeza. Então, está cadastrado aqui, eu vou selecionar executar limpeza. O responsável. Então, eu já mandei mensagem para o cliente, ele fez o agendamento da limpeza e a gente agendou para o dia 10 de julho. E vamos colocar o horário mais cedo, né? Pegar as placas um pouco menos quente. Então, 8 horas no dia 10 de julho, está programado a limpeza. Então, vou criar a atividade aqui. Ela vai ficar registrada aqui, né? No mês de julho. Então, está aqui a atividade criada. A gente está desenvolvendo também a parte de automação, né? Essa parte de automação, ela pode envolver chamados, próprio negócio que tem a ver com CRM. Então, quando você clica aqui nos três pontinhos, a gente consegue criar uma automação. Então, vamos criar uma automação aqui. A gente vai criar uma automação para chamados. Então, por exemplo, eu vou criar uma automação de ligação. Ligação de agendamento. Então, vamos aqui. Quando o chamado for criado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ação. O que é essa ação? É uma tarefa, né? Eu posso criar uma tarefa, enviar um e-mail, mas no caso aqui vai ser uma tarefa. Então, o que eu vou configurar a tarefa? A tarefa vai ser uma ligação. O responsável, aí a gente tem algumas opções. Quem disparou a automação, o mesmo do chamado criado, né? Ou seja, aquele responsável pelo chamado vai ser o que vai ser responsável por essa atividade. Vou colocar ele aqui. Previsão da conclusão. Então, vou colocar dias após a criação do chamado. Então, vou colocar 2 dias após a criação do chamado, ele tem que ligar para esse cliente para agendar a, a visita ou qualquer manutenção que for feita. Para cliente, para agendamento. Então, eu vou salvar aqui também, e eu vou habilitar essa automação, vou salvar novamente. Pronto, ela está habilitada. Então, o que acontece? Se eu criar
uma nova, vamos criar aqui do zero, um novo chamado, troca, troca de disjuntor. Vou colocar como responsável o Iago dessa vez. Então, troca de disjuntor, vou criar o chamado, então, a gente tem um chamado agora de troca de disjuntor. Probleminha no carregamento do chamado aqui, vamos tentar novamente. Está vendo que criou uma tarefa escrita ligação já com o Iago como responsável, porque na automação a gente colocou que o responsável do chamado será o mesmo responsável da tarefa que foi criada na automatização. Então, aqui, a gente está disponibilizando mais tipos de automação, aqui está algumas possibilidades mais restritas, mas ainda a gente está na fase de teste de disponibilizar mais. Então, essa automação ajuda bastante, principalmente, por exemplo, eu quero fazer uma automação que quando eu finalizar uma atividade, eu já crie outra automaticamente, para não ficar esquecido. Então, a gente vai ter essa possibilidade. Aqui, a gente tem também na linha de tempo, a gente consegue colocar qualquer comentário, né? Então, por exemplo, o cliente pediu para não, pediu para não agendar na próxima semana. Eu posso colocar aqui qualquer pessoa, qualquer team member que tenha acesso a esse chamado, que ele consegue colocar um comentário, e esse comentário vai ficar registrado também para a gente conseguir fazer todo o acompanhamento. Fechei o chamado, né? A limpeza foi concluída. Eu consigo colocar fotos dos módulos limpos, por exemplo. E qualquer atividade futura eu consigo colocar aqui também, né? Qualquer informação, um comprovante de pagamento dessa ordem de serviço. O que eu acho interessante essa parte de chamado dentro de uma usina? Se você cadastrar direitinho todos os chamados criados para essa usina específica, a gente consegue ter um histórico de como está sendo a manutenção dessa usina, né? Então, se é uma usina que tá tendo chamado com grande frequência, a gente vai conseguir também precificar de forma mais correta um plano de operação e manutenção para esse cliente, né? Então, por exemplo, vamos supor que essa usina está numa área rural. Então, provavelmente, o chamado de limpeza vai ser com maior frequência. Então, se eu for oferecer um contrato de operação e manutenção para esse cliente, e que vai incluir essa limpeza, será que ele vai ser igual aos demais, né? Então, por exemplo, se eu faço um contrato vinculado à quantidade de módulos, aqui eu tinha colocado, por exemplo, 40. Então, será que a precificação para 40 módulos numa área rural vai ser a mesma para uma área urbana que a gente tem uma frequência de limpeza menor? E não só limpeza, né? Na área rural a gente tem bastante variação de tensão, principalmente aquelas monofásicas, né? Então, pode ser que um DPS atue com maior frequência ou um disjuntor abre um polo com maior frequência. E a gente tendo esse registro, né, de chamados por cada usina, a gente consegue mensurar se aquele contrato de operação e manutenção que eu tenho com o cliente, ele está me dando retorno, né, está me dando retorno financeiro, ou se eu dimensionei a precificação de forma errônea, né? Então, ele está me dando prejuízo. Eu estou tendo mais problemas, estou tendo mais
chamados em abertos para resolver do que foi previsto. Esse chamado aqui pode ser até questão, por exemplo, configurar monitoramento, que eu acho que é uma dor de grande parte dos integradores, né? A gente faz essa parte do monitoramento na execução da usina, e depois passa 3 meses, o cliente troca a senha, troca o provedor, e vai pedir para você voltar lá para fazer esse, essa configuração da rede da internet, né? Então, esse tipo de chamado pode ser registrado também. Então, você vai ter um histórico de quantidade de chamados por tipo, né? A gente está implementando também questão do filtro, tá? Em parte aqui, ó. Por enquanto está só com o proprietário, mas a gente vai inserir também questão do filtro por tipo de chamado, né? Então, a gente, uma usina que já esteja em operação há muito tempo, tem grande quantidade de tipo de chamado, vai conseguir ver qual que é a frequência desses chamados. Eu vou mostrar uma outra opção também, que seria, isso aqui é um perfil de cliente. Então, isso aqui é um cliente final, ele tem o perfil mais restrito, né? Tem uma usina vinculada a esse cliente, e ele também, ele tendo acesso, né, ele consegue abrir um chamado também. Então, a usina é do Altair, a gente vai criar um chamado, só que na hora que ele vai abrir um chamado, ele tem a limitação, né? Ele não vai selecionar um responsável, isso aí vai ficar a responsabilidade do administrador da conta. Então, vamos falar da mesma coisa, limpeza. Ele olha os modos e vê que está sujo. Ou senão, vou até aqui, ó, vou colocar aqui, caiu tinta. Caiu tinta nos modos fotovoltaicos. Então, ele consegue anexar uma foto, pegar uma foto aqui, isso, e criar o chamado. A diferença é que ele consegue aqui, ele não consegue abrir as informações dos chamados. Essas informações são restritas ao perfil admin e team member. Ele consegue ver que tem um chamado aberto, a quantidade de chamados, né, que está relacionado à usina dele, e em que fase que está cada chamado. Então, aqui, a gente vê que é um perfil customer, usina do Altair. Eu vou entrar aqui no perfil admin, usina do Altair, chamados. O chamado criado pelo cliente está aqui. Então, teve essa notificação aqui, tá vendo? Chamado criado por Felipe Freire, que é o nome do cliente. Então, descrição, caiu tinta nos modos fotovoltaicos, tá aberto, a gente consegue ver o chamado. E daqui, o administrador ele pode também vincular algum outro responsável esse chamado aqui, né? Aí a gestão, né, do chamado depois que o cliente abriu vai ser feita pelo perfil administrador. A gente, nesse caso aqui, quando é criado por cliente, a gente colocou a opção também de receber um e-mail. Então, para não ficar só com essa notificação daqui, a gente vai receber um e-mail no perfil, esse e-mail do contato de mim. E para isso, a gente tem que estar com essa opção aqui habilitada. Então, a gente vem no meu perfil, desce até o final e coloca enviar chamados por e-mail. Mesma coisa também na usina. Na usina informações,
a gente tem a opção de desabilitar algum envio de alerta, de chamado, de relatório de uma usina específica. Então, aqui em meu perfil, a gente está habilitando no geral, né? Então, por exemplo, se eu colocar desabilitar enviar chamadas por e-mail, eu não vou receber e-mail de nenhum chamado, de nenhuma usina. Agora não, habilitei, só que eu não quero receber dessa usina em específico. Então, eu posso receber os chamados de todas as outras usinas, exceto essa aqui que está desabilitada. Isso serve também para alerta, né? Tem alguma usina que está recebendo alerta demais, algum alerta que não é importante, que é recorrente, você consegue desabilitar o envio desse alerta por e-mail por um longo período. Mas a gente também tem aqui nessa aba chamados, todos os chamados relacionados à sua conta, né? Então vai ter quais estão abertos, quais estão em andamento, quantos estão fechados, para a gente conseguir fazer uma gestão ampla. Se eu quiser abrir um chamado por aqui, não tem problema. A única diferença é que eu preciso relacionar uma usina ao abrir esse chamado. Quando eu já abro diretamente de uma usina, já está autorrelacionado. Pessoal, é isso.